Vamos dar início a mais uma sessão da nossa disciplina, Métodos e Técnicas em Imunologia. Essa é uma disciplina que é do Programa de Pós-Graduação em Patologia Humana da Universidade Federal da Bahia, em ampla associação com a Fiocruz Bahia. E esse ano ele traz o tema Síntese e Função de Mediadores Lipídicos em Processos Inflamatórios Infecciosos. Hoje é com grande prazer que vamos receber como convidado o pesquisador Theo Araújo Santos. E o Theo é um grande orgulho estar apresentando. Ele foi meu estudante, ele é biólogo, e em 2006 foi o ano que eu voltei do pós-doutorado, e ele ingressou no meu grupo, então, para fazer os seus primeiros passos como estudante de iniciação científica. Ele depois ingressou no mestrado e seguido do doutorado no PGPAT, portanto, ele é um egresso do programa. Durante o doutorado, então, ele, por conta de uma observação própria, onde o tema do projeto dele, que era coorientado pela doutora Patrícia Bosa, da IOC Fiocruz, a pergunta era se a infecção por leishmania induzia corpúsculos lipídicos na célula hospedeira, mas por uma observação de Theo, ele via que os corpúsculos insistentemente estavam nos protozoários patogênicos, e durante o doutorado, ele fez o doutorado sanduíche para comprovar isso. Nós não tínhamos microscópio na Fiocruz Bahia que tivesse resolução, então ele passou um estágio do doutorado sanduíche no laboratório da doutora Mary Wilson, em Iowa, e após voltar ele defendeu o doutorado dele com bastante prestígio. O trabalho dele foi capa do The Journal of Infectious Disease, e ele seguiu então fez concurso para a Universidade Federal do Oeste da Bahia, onde ele leciona para a graduação e para a pós-graduação, as aulas. Recentemente ele participou, só um minutinho, desculpem, o texto correu aqui. Recentemente ele coordenou a formação, idealizou, não é, o programa de pós-graduação em patologia investigativa, que foi de grande importância para essa região do estado da Bahia, desde 2019. Ele também faz parte da equipe, cofundador do Núcleo de Estudos de Agentes Infecciosos e Vetores, que é o NAIV, que eu tive a oportunidade de conhecer há 3 anos atrás. E também ele atua como pesquisador e cofundador do Laboratório de Agentes Infecciosos e Vetores, que é o LAIV, onde ele atuou no diagnóstico molecular do vírus SARS-CoV-2, prestando um grande serviço não só a Barreiras, município onde fica a UFOB, mas como a toda a região daquela ali do estado da Bahia foi beneficiado, então, pela atuação desses jovens pesquisadores entusiastas, do qual o Theo atualmente tem seus orientandos, e ele desenvolve agora de forma independente sobre este tema que ele vai conversar hoje com a gente. Então, a palavra é sua, Theo, grande orgulho de tê-lo conosco. Obrigado, Val. Né? Sempre um prazer, né? E você contando aí passa um filme na cabeça, né? Tanto tempo. É tanta coisa legal que surgiu, né? Queria também mencionar aqui um programa que abriu junto com o PPGPI. Na realidade, ambos começaram no ano passado a funcionar, né? Então, a gente teve esse gap aí, sem programas de pós-graduação, porque não existiam programas de pós-graduação na área de biologia celular e molecular, num perímetro aqui de 1.200 quilômetros, né? Então, nós abrimos logo 2, o de patologia, e agora também contamos com o programa multicêntrico em bioquímica e biologia molecular, né, que é pela Sociedade Brasileira de Bioquímica, tá?
Então, a gente vai falar um pouco, contar um pouco dessa história, né, e ver, na realidade, como é que essa história se expande, né? A gente vai falar um pouco sobre corpúsculos e mediadores lipídicos de protozoários patogênicos, né? É um tema que foge um pouquinho, né? A gente vem olhando, acredito que vocês vêm assistindo aulas aí ao longo da semana com a perspectiva do hospedeiro, né? Então, mediadores e corpúsculos lipídicos de células hospedeiras, e aí, de repente, a gente chega hoje para falar um pouco do ponto de vista do parasito, né? Ou do patógeno, como é que o patógeno, né, ele produz os seus mediadores lipídicos, né? Será que são os mesmos mediadores lipídicos? Quais as funções que eles desempenham, então, nessa interação, né, com o hospedeiro, né? E quais as consequências disso, então, tá? Lembrando aqui dessa história, né? A gente tem lá em 2009, foi publicado esse trabalho, essa revisão, que era uma revisão que finalmente reconhecia, né, na realidade, o corpúsculo lipídico como organela. Então, existia essa discussão na biologia celular, né? Eu vou, em alguns momentos, abordar aqui os aspectos, falando um pouco de biologia celular, que é a área que eu atuo hoje, né, e que leciono, né? Sou professor de biologia celular aqui na UFOB. Então, é inevitável levar a discussão para esse lado. Então, esse artigo foi publicado na Cell, é um artigo de revisão, né, mas que diz, então, que os corpúsculos finalmente conseguiram esse status aí de organela, né? E para conseguir um status de organela, o que é que a gente precisa, né, enquanto organela? Né? Precisa, na realidade, você ter um conhecimento crescente sobre a função dessa organela para a célula, tá? Né? Foi entendido, então, como os corpúsculos lipídicos eles participavam do processo de síntese de lipídios, né? Então, o corpúsculo não é apenas um local de armazenamento, vocês devem ter visto isso muito bem aí nas aulas anteriores que vocês tiveram durante a semana. Começaram, então, a ser identificados, né? Foram identificados ao longo desses anos proteínas-alvo de corpúsculo, ou seja, proteínas que estão relacionadas diretamente com a biogênese dessa organela, tá certo? Foi reconhecido, então, o retículo endoplasmático como um dos locais de síntese de corpúsculos lipídicos. Isso aqui a gente vai ver que existe uma discussão ainda, tá? Né? Foi discutido também a questão do catabolismo, né, de corpúsculos. Então, qual é o turnover, né, do corpúsculo, como é que ele surge do retículo e como é que ele é eliminado, então, tá? E o que a gente vê agora começando a surgir, na realidade, são drogas, né, que têm como alvo os corpúsculos lipídicos e parecem já ser promissoras, né, contra alguns agentes infecciosos, né, que são patógenos intracelulares obrigatórios, tá? Então, eu vou falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, né? Eu não sei se todos estão familiarizados com alguns dos tipos de imagem que eu vou mostrar bastante imagens de microscopia eletrônica de transmissão, né? Então, se tiverem alguma dificuldade em enxergar o que eu estou dizendo, né, sinalizem, por favor. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do citoplasma, né, com algumas organelas, a mitocôndria, e aqui está o corpúsculo lipídico, né? Então, como eu vinha dizendo, o corpúsculo ele é uma organela bem negligenciado, processamento normal das células, né, histológico, utilizando determinados fixadores, ele não preserva corpúsculos lipídicos. Então, normalmente a gente tem que fazer uma fixação especial, utilizando paraformaldeído ou outros fixadores que preservem, porque o corpúsculo lipídico, ao contrário das outras organelas, apresenta apenas uma monocamada de fosfolipídios, né, uma hemimembrana, né, e ele tem um conteúdo lipídico, então. Né? Alguns fixadores que a gente utiliza são solventes orgânicos e acabam desorganizando, desestruturando os corpúsculos lipídicos. Tá? Então, a gente tem essa monocamada, mas também existem proteínas aqui aderidas a essa monocamada, né? Proteínas de endereçamento. Hoje a gente sabe que os corpúsculos lipídicos são endereçados para determinadas organelas. Né? E a gente tem um colipídico aqui, então, constituído de colesterol, diacilglicerol, triglicerol, monoacilgliceróis, ácidos graxos. Né? Então, se ele tem essa miscelânea aí de lipídios, ele deve ser, então, uma fonte para a síntese, né, de mediadores lipídicos. Né? A gente viu essa discussão aqui ontem com o Carlos. A gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante. Né? É que essa organela, eu não sei se vocês estão vendo aqui em cima ou está aparecendo para vocês
uma telinha aqui de compartilhamento. Estão vendo, não? Os títulos? Só sinaliza para mim alguém? Sim, né? Sim, Então, então. o corpúsculo lipídico ele é considerado uma organela bem conectada, né? Porque o corpúsculo lipídico ele está em contato ali com mitocôndrias, né? Está em contato com a membrana do envelope nuclear, com o retículo endoplasmático, né? E existia uma lacuna até então, né, no conhecimento de como, né, que havia um trânsito lipídico dentro da célula, né? Como é que moléculas hidrofóbicas então transitavam de uma célula, de uma parte de uma organela para outra da célula, tá? Se vocês procurarem um pouquinho sobre isso aí nos livros didáticos, vocês vão ver que existe pouca informação, não é, sobre isso, tá? Então, o corpúsculo lipídico, ele parece ser uma ponte, né, na realidade, de lipídios entre as diferentes organelas. A gente sabe, por exemplo, para a síntese de colesterol, uma parte dessa síntese ela é feita no peroxissomo. Então, como é que o peroxissomo, se ele não faz parte, né, do sistema de endomembranas, né, se não tem transporte vesicular, essa é uma discussão que existe ainda, né, também, entre peroxissomos e retículo endoplasmático, como é que então esses lipídios eles seriam produzidos parte no peroxissomo e o final do metabolismo aconteceria então no retículo endoplasmático. Então a gente tem aqui o corpúsculo lipídico, né? Aqui a gente tem uma mitocôndria, né, numa imagem de microscopia eletrônica de transmissão, né? E aqui a gente tem a membrana do retículo endoplasmático. Então a gente vê que o corpúsculo aqui poderia funcionar como uma ponte, né, em células eucarióticas, né, em células de mamífero, nas nossas células, né, poderia funcionar então como uma ponte para esses lipídios. Então, os lipídios poderiam, por exemplo, ser produzidos aqui no retículo e sofrerem uma beta-oxidação, por exemplo, lá na mitocôndria, tá? Então, a gente tem um corpúsculo lipídico como um elo aí entre as organelas, né? Ou também sendo endereçado via proteínas de endereçamento, tá? Isso é verdade para as células de mamífero, né? E a gente vem observando também esse padrão, né, em protozoários. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma forma mastigota, né, a forma mastigota de leishmania. Né? Então, a leishmania é um tripanossomatídeo, né, que causa a leishmaniose, tem vários espectros da doença, mais adiante eu vou mostrar um pouquinho. E aqui a gente tem uma forma intracelular obrigatória, né, uma forma que vive dentro da célula, que é a forma mastigota. Nessa forma mastigota, a gente tem aqui um corte, né, transversal, e a gente vê o núcleo, né, o retículo endoplasmático, que é contínuo com o núcleo, né, e aqui a gente tem um corpúsculo lipídico, e aqui a gente tem a mitocôndria da leishmania, que é uma mitocôndria única, né, que é contínua aqui com o kinetoplasto, uma parte da mitocôndria, então, que tem uma aglomeração ali, uma grande quantidade de DNA. Aí a gente está vendo que esse mesmo padrão, ele se repete, né? Então, aqui no esqueminha, tem os diferentes ácidos graxos, né? Então, esse corpúsculo poderia estar atuando aqui, né, no trânsito, né, de lipídios, né? Em leishmania, né, nesse protozoário, mas também em outros protozoários, porque outros protozoários que causam doença também apresentam corpúsculos lipídicos. Então, isso hoje está bem estabelecido, né? Mas na realidade não tem muito tempo que isso foi estabelecido, né? Isso foi estabelecido ali por volta de 2014, 2015, né? Quando esse grupo aqui conseguiu demonstrar, na realidade, que o turnover, né, de corpúsculos lipídicos acontecia em mitocôndrias, né? Então, se você inibia, por exemplo, a fusão ou fissão mitocondrial em células eucarióticas, a gente tinha, então, um aumento na quantidade de corpúsculos lipídicos, né? E a gente sabe também que quando a célula entra num processo de morte celular, isso vale para qualquer tipo celular também, né? Há um acúmulo de lipídios, qualquer tipo celular eucariótico, né? Há um aumento de corpúsculos lipídicos. Né? Então, a gente tem aumento de corpúsculos lipídicos em células apoptóticas, né? E em outros tipos de morte celular também, que comprometa, por exemplo, a função mitocondrial. Tá? Então, a gente vê que existe um íntimo contato aqui, né, do corpúsculo com a mitocôndria, e esses lipídios aqui, então, eles são degradados, né, finalmente ali na mitocôndria. Tá certo? Esse trabalho é um trabalho bem interessante. Embora os corpúsculos lipídicos sejam importantes, né, eles são, como eu disse, negligenciados. Né? Eu acredito, não sei se vocês viram corpúsculos lipídicos na graduação,
na disciplina de biologia celular de vocês, mas eu acho bem interessante mostrar algumas curiosidades. Aqui a gente tem uma célula muscular, por exemplo, e a célula muscular a gente sabe que alberga alguns patógenos, né? Também protozoários patogênicos, como Trypanosoma cruzi, pode infectar e formar ninhos parasitários ali. Né? E aqui a gente tem um sarcômero, aquela estrutura contrátil, né? A mitocôndria, e do lado da mitocôndria aqui, quem? Corpúsculos lipídicos. Então, eles sempre estiveram presentes lá, mas não foram observados adequadamente. Né? Então, a célula mitocondrial ela precisa produzir muito ATP. De onde é que vai vir esse ATP? Da degradação de ácidos graxos. Né? E, além disso, né, o corpúsculo ali presente do lado da mitocôndria, né, vão existir uma série de trabalhos aí que vão mostrar, então, que vai proteger as células, né, de espécies reativas, né, de oxigênio, que sejam produzidas, né. Então, ali eu vou ter também um acúmulo de lipídios oxidados, que também podem ter uma função importante na modulação aí da resposta da célula hospedeira, certo? Se estiver indo rápido, se não estiverem conseguindo acompanhar, entender, por favor, sinalizem ou perguntem, né? Essa relação de corpúsculos com membranas, né, com endomembranas, é uma relação que parece ser antiga. E aí eu vou trazer aqui uma hipótese, né, porque isso não está descrito, né, em outros lugares, mas são observações que eu venho fazendo ao longo do tempo, né, e nas aulas que eu venho dando de biologia celular, né, de vez em quando aparece alguma coisa, né. A Valéria mencionou aí no início que a minha curiosidade às vezes, né, de observar as coisas atentamente, né, vem trazendo, mostrando então algumas coisas interessantes vêm aparecendo. Deixa eu só passar aqui o slide. Tá? Então aqui a gente tem, ó, numa célula vegetal, né, um cloroplasto, e dentro do cloroplasto a gente tem aqui gotículas de gordura. Né? Então, para quem não está muito familiarizado com o cloroplasto, né, o cloroplasto está dentro das células vegetais, é a organela responsável pela fotossíntese, e é uma organela que tem um sistema de endomembranas, né, que são, então, as estruturas aqui dos tilacoides, né? Então, a gente tem um grano aqui, né, que é um sisteminha de endomembranas, e ligado a esse sisteminha de endomembranas, a gente tem gotículas de gordura. Então, essa associação entre corpúsculos lipídicos, né, e membranas, né, parece preceder, né, vi antes aí do ponto de vista evolutivo, né, da formação de uma célula eucariótica tal como nós conhecemos, uma vez que a gente tem corpúsculo lipídico dentro de organelas que tem sistema de endomembrana, tá certo? Beleza. Então, falando um pouquinho da biogênese de corpúsculo, ele está associado com endomembranas, a gente já viu. Então, a gente tem aqui a formação de corpúsculos lipídicos a partir de bicamadas lipídicas. Então, aqui a gente tem uma bicamada, né, de fosfolipídios, né, e a gente vai tendo a deposição, então, de lipídios entre essa bicamada, né. Aqui a gente vai ter proteínas de membrana que vão fazer parte desse processo de biogênese, né, e à medida que esses lipídios vai sendo depositados, então a gente vai ter a extrusão, a liberação de um corpúsculo lipídico. Então, é uma organela porque tem origem evolutiva, é uma organela porque tem moléculas que fazem parte da sua biogênese e turnover, né? Então, surge no retículo e é metabolizado, degradado, né? Em mitocôndrias, tá certo? Então, tem todas as características de uma organela, não é apenas uma inclusão onde os lipídios são armazenados, tá? Para as células eucarióticas, né, de mamíferos, isso está muito bem caracterizado. A gente tem aí proteínas que já foram descritas, que fazem parte da biogênese. A gente tem a perelipina, a adipofilina, as proteínas da família TIP, né? Todas elas juntas formam, então, um conjunto de proteínas que a gente chama de patch proteins, que é exatamente a sigla dessas proteínas, né? Então, a perelipina, a adipofilina, né, que vai estar presente lá nos adipócitos, né, recobrindo os corpúsculos de adipócitos, e a tipo 47. Mas em protozoários, né, nesses protozoários que causam a doença, será que a gente conhece a biogênese de corpúsculos? Né? Se é uma organela tão importante para o tráfego de lipídios, né, dentro da célula, será que não seria importante para a gente também conhecer como é que ocorre a biogênese? Né? E aí a gente se depara num profundo desconhecimento, a gente não sabe, né, na realidade, como é que se dá esse processo de biogênese
de corpúsculos lipídicos em protozoários patogênicos, que são células eucarióticas também, afinal, tem sistema de endomembranas, tá? Uma primeira pista nesse sentido surgiu há alguns anos atrás, vai fazer 10 anos já, foi com a identificação de uma quinase, que foi chamada de quinase de corpúsculos lipídicos, porque ela estaria relacionada, então, com a biogênese de corpúsculos lipídicos, e é a proteína que a gente tem até hoje, né, descrita, a única proteína que a gente tem até hoje descrita, como proteína efetivamente relacionada com a biogênese de corpúsculos lipídicos. Então, essa proteína ela foi descrita, né, em Trypanosoma brucei, tá? Mas também em outros tripanossomatídeos, né? E é uma quinase que é ativada e que se autofosforila, né? E que aparece aqui na periferia, então, né? Circundando os corpúsculos lipídicos. Então, aqui a gente tem uma imagem muito bonita de microscopia confocal, que vocês têm aí hoje na Fiocruz, né? À disposição de vocês, tá? E aqui em vermelhinho a gente tem uma marcação com o Nile Red. O Nile Red é uma sonda lipídica, né, vermelha, né, que você pode utilizar, ela vai se impregnar por afinidade em corpúsculos lipídicos, tá? Mas o Nile Red é muito ruim de trabalhar, muito lábil, a marcação não dura muito tempo, então eu não recomendo, na realidade, quem pretende trabalhar com corpúsculos lipídicos de protozoários, de utilizar o Nile Red, né? É preferencial utilizar uma sonda que é o BODIP, né? Existem vários tipos de ácidos graxos conjugados com BODIP, né? E aí tem um específico que é utilizado para marcar corpúsculos lipídicos, tá? Então aqui a gente tem azulzinho, né? O núcleo, tá? Do tripanossoma, né? Em verdinho aqui a gente vai ver que está disperso, obviamente, a proteína, né? Ao longo do parasita, né? E a gente vai ter uma deposição maior, né, na periferia, então, dos corpúsculos lipídicos, tá? Quem se interessar depois por esse tema, pode buscar esse trabalho aqui, certo? Como a Valéria descreveu no início aí, né? Eu comecei a trabalhar com corpúsculos lipídicos, a minha intenção era ver se a infecção, né, in vitro, de macrófagos por leishmania era capaz de induzir a formação de corpúsculos lipídicos, né? E para minha surpresa, quando eu infectava a célula, né, lá dentro do vacúolo parasitóforo a gente via vários corpúsculos lipídicos. Hoje, depois de alguns anos, né, isso já foi demonstrado para vários protozoários patogênicos, né? O principal talvez sejam os trabalhos com Toxoplasma gondii, né? Então, o que os parasitas eles fazem? A maioria deles induzem a formação de corpúsculos lipídicos na célula hospedeira e induzem um recrutamento desses corpúsculos lipídicos, né, para o interior de vacúolos parasitóforos. No caso do Toxoplasma gondii, isso é crítico porque ele precisa desses lipídios para realizar a síntese dos seus lipídios, né? Então, ele faz um sequestro, principalmente por conta do colesterol, né, para aquisição de colesterol e síntese dos seus lipídios. Chega a ser um fator de virulência, então, para o toxoplasma, né, a aquisição desses corpúsculos de lipídios, né, da célula hospedeira. Então, nesse esquema aqui, de uma forma geral, o que a gente está vendo, né, é que os lipídios eles são capturados, né, pela célula, pelo receptor, por exemplo, de lipoproteínas, né, tanto de baixa densidade como de alta densidade, né, e aí esses lipídios, uma vez que eles entram aqui na via lisossomal, né, essas proteínas são degradadas, os lipídios são liberados no citosol e é feito um aumento, então, na quantidade de corpúsculo. Mas esses corpúsculos aqui, se for de uma célula infectada pelo toxoplasma, ele vai, então, sequestrar, né, esses lipídios para o vacúolo parasitóforo. Esse é um mecanismo realizado por vários patógenos, né, e é melhor descrito, né, em Toxoplasma gondii, dentre os protozoários patogênicos. Eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar isso. Então, aqui a gente tem uma célula não infectada, né, a gente vê alguns pontinhos verdes aqui marcados por uma sonda, né, conjugada com BODIP, né? Então, verdinho aqui fluorescente, né? E aqui a gente tem uma célula, então, infectada com toxoplasma, a gente vê que tem um acúmulo muito maior de corpúsculos lipídicos aqui em torno do vacúolo parasitóforo,
tá? Se a gente dá, então, um estímulo a essas células com ácido oleico, a gente vai ver que o ácido oleico ele vai induzir a formação de corpúsculos lipídicos. Isso vale para o ácido oleico, como vale também para outros ácidos graxos, né, em células eucarióticas. Né? E a gente tem um acúmulo, né, desses corpúsculos lipídicos também em torno do vacúolo parasitófilo, porque o toxoplasma ele é especialista em recrutar, né, esses corpúsculos lipídicos para o vacúolo parasitófilo. Então, estão aqui uma imagem de microscopia eletrônica, né? A gente consegue ver aqui dentro de um mesmo vacúolo parasitófilo alguns parasitas, né? Então a gente vê aqui 4 parasitas, né? E aqui a gente tem um recorte desse trecho aqui. Então aqui a gente tem a membrana do vacúolo parasitófilo, aqui seria a célula hospedeira, né? E aqui a gente vê, ó, que dentro do vacúolo parasitófilo vai aparecer quem? Um corpúsculo lipídico do hospedeiro. Então, há um recrutamento para dentro do vacúolo, né, de corpúsculos lipídicos da célula hospedeira. Tá certo? Então, o Toxoplasma gondii consegue fazer isso. Né? Outros patógenos, que não necessariamente protozoários, também conseguem realizar esse recrutamento de corpúsculos lipídicos. Né? Então, parece que é um mecanismo muito importante, para diferentes patógenos. Tá? Então, a gente tem aqui como exemplo, né, a clamídia. A clamídia ela é capaz de produzir uma proteína, que é a LDA3. A LDA3 ela vai atuar de uma forma semelhante às proteínas de ancoragem e que permitem fusão, né, de vesículas. Lembrando que o corpúsculo lipídico não é uma vesícula, né, só tem uma hemimembrana. Então, a clamídia ela secreta essa proteína LDA3, né, ela vai para o citosol. No citosol, ela induz, então, né, o recrutamento do corpúsculo lipídico para dentro do vacúolo, né, e dentro do vacúolo, então, há um processo de lipólise, tá certo? Isso aqui é um esqueminha ilustrando, e aqui é uma imagem, né, de microscopia confocal, está em preto e branco, mas é confocal, né, mostrando, então, o recrutamento do corpúsculo lipídico. Isso aqui é um vídeo, vale muito a pena ver nesse trabalho, né, esse vídeo. É muito interessante, na realidade. Eles conseguem filmar o corpúsculo, então, sendo recrutado para dentro do Tá travando, né, gente? vacúolo. Para mim também. Eu já ia perguntar se para mais alguém também tava. Ok? Theo, sua Achei que era internet só tá para mim. instável? Como é que tá aí? Você travou agora, congelou um tempinho. Se você puder talvez voltar um pouquinho. Mas parou o compartilhamento de tela, não sei por quê. Tá com o microfone fechado também. Isso. A gente não tá te ouvindo, Theo. Pronto. Voltou? Estão me ouvindo agora? Isso, mas a tela... Ah, tá, ok. Agora sim. Ótimo. Se você puder voltar esse slide, seria interessante. Tá, eu comecei a falar apenas. Né? Eu não sei até onde vocês ouviram. Desse slide a gente não ouviu nada. Nada? Pronto. Então, eu vinha falando que, então, seguindo o racional, na realidade, de que o corpúsculo, que as diferentes infecções induziam formação de corpúsculo lipídico, né? Durante o doutorado, eu fui fazer infecção de macrófagos, né, com leishmania, né, para tentar identificar se existia a formação de corpúsculos e se eles eram recrutados para o vacúolo parasitóforo. Né? O que a gente observava era um aumento de corpúsculos quando havia infecção. Né? Mas era muito curioso para mim, porque aqueles corpúsculos pareciam estar no parasita e não na célula hospedeira. Né? Então, o que eu fiz foi infectar, então, essas células, né, com leishmania, né, e observar, né, por técnicas que me permitissem, então, distinguir se aquele corpúsculo seria do parasito, né, ou se ele seria
da célula hospedeira, né? Ou se estaria, por exemplo, sendo internalizado para dentro do vacúolo parasitófago. Então, aqui a gente tem uma imagem de microscopia confocal, né? Em azul aqui a gente tem o LAMP1, né? O LAMP1 ele é o marcador de vesículas lisossomais, então elas fundiriam aqui, né, com o endossomo, tá? Contendo o parasito, tá? E a gente teria, então, aqui a delimitação do vacúolo. Em vermelho, o brometo de etídeo, né, que marca DNA, e em verde, então, aqui uma sonda com o BODIP, né, marcando os corpúsculos lipídicos. Né? Deixa eu ver aqui, não está exibindo. Isso aqui é um vídeo. Talvez, se você tirar do modo apresentação, a gente consiga ver? Será? Pode ser, deixa eu ver aqui. Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Que agora não está aparecendo para mim encerrar a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Talvez fique muito pequeno, né? Eu vou tentar aumentar aqui um pouco e compartilhar. Às vezes acontece isso, o tamanho, mas pelo menos talvez a gente consiga ver o vídeo, né? Uhum. Às vezes tem isso, quando coloca em modo apresentação, ele, não sei, né? Vira uma figura assim. Pronto. Ah, Vocês tá estão ótimo. conseguindo? Tá ótimo. Aumentei aqui um pouco. Deixa eu... Então, aqui vou dar um play. Então, aqui em múltiplas camadas, o que a gente vai vendo é aqui, ó, aqui o vacúolo, né? E dentro do vacúolo, os corpúsculos lipídicos. Tá? Os corpúsculos lipídicos. Então, isso me tomou algum tempo. Né? Vocês conseguem ver a apresentação de novo ou não? Sim, tudo certo. Tudo certo? Uhum. Então, isso me tomou algum tempo, né? Um tempo tentando demonstrar, né? Por microscopia confocal. Né? Mas, na realidade, a melhor forma de demonstrar, então, isso é por meio da microscopia eletrônica mesmo, tá? Então, mas será que esses corpúsculos que estão ali dentro do vacúolo foram, então, recrutados? E o que a gente fez foi infectar macrófagos murinos, né, com leishmania, né? Aqui a gente vê uma forma ainda na forma promastigota, né, porque tinha acabado de ser internalizado, isso é apenas 1 hora após a infecção. E aqui a gente tem, então, dentro do vacúolo parasitóforo, né, o parasita. Tá? Essa leishmania ela causa um vacúolo justo, então a gente, para ver na realidade essa membrana da célula hospedeira, a gente precisa de um maior aumento, né? 80.000 vezes aqui de aumento, né? E aqui a gente tem então o núcleo e os corpúsculos lipídicos aqui, ó, do parasito, né? Dentro aqui do parasito, né? Então a gente conseguiu demonstrar de fato que nessa infecção por essa leishmania, né? Nessa célula acontecia uma exceção, então não tinha uma indução da formação de corpúsculos lipídicos na célula hospedeira, os corpúsculos eles eram do parasita. Então será que esse parasita ele estava recrutando, né, de alguma forma os lipídios da célula hospedeira? Essa foi uma pergunta que a gente não conseguiu, na realidade, responder ainda, né? Mas, né, seguindo, então, o raciocínio de entender, né, como é que se davam esses corpúsculos lipídicos, eu passei, então, a tentar estudar, né, os corpúsculos lipídicos do parasito, né? Não só de leishmania, como de outros parasitos hoje, né? Mas principalmente de leishmania. Né? Então, a leishmania, que é um parasito digenético, né, ela apresenta uma forma mastigota intracelular e uma forma extracelular que é flagelada, né? E essa forma extracelular que é flagelada, ela apresenta subestágios, né, durante o processo de metaciclogênese, que é o processo de diferenciação, né, na forma infectiva do parasita, que é a forma metacíclica. Né? Então,
o flebotomínio, que é o vetor, ele, ao se alimentar, fazer o seu repasto sanguíneo, ele suga, né, o sangue do hospedeiro. No sangue do hospedeiro, se o hospedeiro estiver infectado, né, eu vou ter aqui as formas amastigotas intracelulares, né, e essa digestão aqui, né, após essa digestão dos outros componentes aqui do sangue, né, as formas amastigotas, elas resistem a esse estresse oxidativo e elas passam por um processo de diferenciação em formas metacíclicas, que vão para a região posterior, né, anterior, desculpe, do trato digestivo do flebotomínio, e ao se alimentar ele acaba injetando, então, essas formas metacíclicas. Então, o que foi que a gente fez? A gente foi estudar como é que era, né, a disposição de corpúsculos lipídicos nessas formas metacíclicas, né? Então, aqui a gente tem uma microscopia de contraste de fase e confocal, né? Não sei se na Fiocruz chegou, mas é interessante ter, para quem se interessa por estudar essas coisinhas tão pequenas, né, uma objetiva de 100 vezes no confocal, né, e de preferência uma objetiva de 100 vezes que tenha um ajuste de foco, né? Então, até onde eu sei, na Fiocruz só tinha uma objetiva de 63 vezes de aumento, né? Não sei se tinha... Continua até 63. Continua até 63, né? Mas é uma aquisição... Mas tem o contraste de fase. Tem um contraste de fase, mas para estudar, por exemplo, outras coisas mais menorezinhas, né? Sei lá, lipid raft, né? Essas coisas, é interessante ter uma objetiva de maior aumento e com um ajuste de foco nela, né? Que foi o caso aqui. Então, a gente consegue uma imagem como essa aqui, né? Então, a gente vê os corpúsculos lipídicos aqui marcados, né? O kinetoplasto e o núcleo, tá? Né? Mas ainda havia quem perguntasse, isso é mesmo corpúsculo lipídico ou é uma vesícula, né? Então, para você mostrar que é corpúsculo lipídico mesmo, você pode utilizar uma técnica que leva à impregnação, né, de ósmio, tá? E aí você mostra que o conteúdo é realmente lipídico, né? Então, para você fazer isso, vocês veem que a microscopia aqui ela não fica muito boa, a imagem, não dá para enxergar muito bem membrana, tá certo? Mas se você fizer uma fixação utilizando imidazol, sal de imidazol, né, facilita a impregnação por tetróxido de ósmio, né? E o ósmio ele é um fixador aditivo, ele se liga a fosfolipídios, né? Então por isso que a gente tem uma boa marcação de membrana. Quando você usa o imidazol, né, você facilita a impregnação, né, por ósmio nos corpúsculos lipídicos, e aí eles ficam todos assim, eletrondensos, né? Diferente do que a gente vê normalmente, que é aquele aspecto mais acinzentado, eletronlucente, tá certo? Então, se vocês quiserem estudar corpúsculos e quiserem ter certeza, né, que aquela marcação, que é uma marcação bem impregnada, né, vocês devem utilizar, então, a preparação com imidazol. Tá certo? Essa aqui é uma imagem que não foi feita a técnica de imidazol, e aqui a gente consegue ver, então, os corpúsculos aqui em série, né? E, da mesma forma que eu mostrei anteriormente, aqui numa forma metacíclica, que é alongada, né? A gente tem um núcleo, né? O corpúsculo associado à membrana do retículo, né? Que é contínua com o envelope nuclear, ou em associação aqui com a mitocôndria, né? Tá certo? E aqui em maior aumento, para não deixar dúvidas do que nós estamos falando. Certo? Né? Vários estímulos eles vão induzir a formação de corpúsculos lipídicos aí, estímulos diversos, estímulos da resposta imune podem induzir a formação de corpúsculo lipídico, interferon gama, por exemplo, né? Ou também estímulos infecciosos, né? Vamos colocar dessa forma. Então, infecções virais podem induzir a formação de corpúsculos lipídicos. Corpúsculos lipídicos eles fazem parte do processamento das partículas virais, tá certo? A gente tem também a resposta inflamatória, né, das quais o corpúsculo lipídico participa, sendo aqui, na realidade, um reservatório de lipídios para a síntese de eicosanoides, tá certo? E a gente tem receptores também da resposta imune que podem, uma vez ativados, né, por diferentes antígenos, induzir, né, a formação de corpúsculos lipídicos. Tá? Então, os mediadores lipídicos, eles são produzidos, né,
em corpúsculos lipídicos. Eu acredito que a Cristiane deve ter falado um pouquinho sobre isso, sobre essa técnica que permite a gente colocalizar em corpúsculos lipídicos ecosanoides, chama Ecosacell a técnica, né? Então, foi a partir do desenvolvimento dessa técnica que foi aqui demonstrado, né, que ecosanoides estão presentes em corpúsculos lipídicos. Então, aqui a gente tem uma das part proteins, né, a adipofilina, a receptora a gente tem um ADRP, né, que é uma molécula que está sobre, né, corpúsculos lipídicos, tá? E aqui a gente vê que tem, então, a deposição de prostaglandina, né, nos corpúsculos lipídicos. Então, colocaliza, tá certo? Isso aqui durante uma infecção, né, com BCG, uma infecção in vitro, tá? Ela mostra isso in vitro e in vivo, né? E aqui a gente tem também o tratamento com endometacina. Então, na presença de BCG com endometacina, a gente continua tendo alguns corpúsculos lipídicos, né, mas já não tem mais o PGE2 sendo produzido. Então, né, eu posso ter corpúsculo lipídico e não ter a produção de determinados ecosanoides. Tá? E no caso dos parasitas, né, será que os parasitas eles têm uma maquinaria enzimática para a produção de mediadores lipídicos? Sim, eles têm. Tá? Então, já é sabido isso, algumas enzimas elas foram descritas, né? Eu dou um destaque aqui para a prostaglandina F-sintase, né, que foi descrita em Leishmania, que é o parasita que eu trabalho, mas também em outros tripanossomatídeos. Na verdade, foi descrita primeiro, né, em Trypanosoma brucei e cruzi, tá certo? Era a antiga proteína yellow, né, depois foi descrita como uma atividade de endoperoxidase, né, então, relacionada com a produção, né, de prostaglandinas. A fosfolipase A2 foi descrita em alguns protozoários, mas não em Leishmania, tá? Né? A gente teve a oportunidade, então, de realizar a síntese dessa proteína, né, e produzir, então, um soro anti-prostaglandina F-sintase, e a gente pôde mostrar aqui pela primeira vez, então, que em Leishmania, né, os corpúsculos lipídicos seriam, então, um sítio de produção, né, de prostaglandina. Como ela tem uma prostaglandina F-sintase, né, seria, então, o principal produto ali do metabolismo, a prostaglandina F2-alfa, né, que até então não tinha uma função descrita em processos infecciosos. A prostaglandina F2-alfa é um mediador lipídico que está relacionado com a diferenciação de células do tecido ósseo, né, e também no processo de contração uterina, né, de parto, né. Então, não era um mediador que estava associado com processos infecciosos, mas que a gente teve a oportunidade, então, de ver que ela era produzida pelo parasita, né, e a gente foi buscar, então, qual que seria a função dela. Então, só lembrando aqui rapidamente, né, a fosfolipase A2, né, é uma enzima responsável pela liberação de ácido araquidônico a partir de membranas, pode ser a membrana plasmática ou podem ser outras membranas dentro da célula, né, e esse ácido araquidônico ele pode ser, então, utilizado por diferentes enzimas. Aqui a gente tem uma via principal que é a da ciclooxigenase, né? Então, a partir do ácido araquidônico, a gente vai ter a produção de prostaglandina H2. A partir da prostaglandina H2, a gente vai ter, então, prostaglandinas sintases que vão realizar o metabolismo dessa prostaglandina H2 em diferentes prostanoides, né? Que o Carlos, inclusive, falou ontem, né? Então eu não vou me ater a isso aqui. Tá? Isso aqui é uma figura que vocês encontram, inclusive, nos livros de patologia, né? Porque essas prostaglandinas elas fazem parte da fisiologia, né, do ser humano. Então atuam em diversos processos, aí, como, por exemplo, vasodilatação, né? No caso dos leucotrienos, a gente tem uma relação aí com quimiotaxia. Então o leucotrieno B4 é um dos principais mediadores relacionados com a quimiotaxia de neutrófilos quando a gente tem o início de um processo inflamatório. Tá? E assim como a gente tem essas enzimas, a gente também vai ter os inibidores seletivos de cada uma delas. Então, hoje a gente tem uma série de drogas, uma série de fármacos, né, que atuam especificamente em algumas dessas enzimas, né, e são utilizadas em processos inflamatórios. Ontem até foi discutido um pouquinho sobre o uso de corticoides, né, no caso da COVID. Tá?
Bem, assim como a gente tem as enzimas que fazem parte do metabolismo, né, do ácido araquidônico, né, há eicosanoides. Esses eicosanoides eles precisam ser exportados da célula. Então, um tema que é pouco explorado, na realidade, são como esses ácidos, esses metabólitos, na realidade, né, esses produtos do metabolismo do ácido araquidônico e de outros ácidos graxos, como é que eles são exportados, né, pelas células, tá? Então, existe uma família, né, de transportadores ABC, né, para quem não lembra, né, os transportadores ABC são transportadores de membrana que são relacionados com o transporte de moléculas orgânicas, né, pequenas moléculas orgânicas, tamanho moderado na realidade, que não atravessam a membrana facilmente. Então, a gente tem uma família de transportadores ABC que estão relacionados com o transporte específico, né, de cada um desses eicosanoides. A gente já conhece uma boa parte desses transportadores ABCs, né, mas não conhece, por exemplo, o transportador ABC envolvido no transporte de tromboxano A2, né, nem de prostaciclina, tá? Então, a gente tem aqui um alvo também, potencial alvo farmacológico, né, que são utilizados, inclusive, no tratamento, né, para câncer, né? Lembrando aqui da apresentação de ontem, né, sobre Covid, né, o Carlos mencionou o papel do PAF, né, que tem bastante PAF, fator de agregação plaquetária, né, na Covid, né, e a gente, e recentemente teve um trabalho do Dario Zamboni mostrando que o tratamento com colchicina, né, prevenia do óbito, né, e a colchicina é um dos inibidores desse transportador, né, ABC, né, que é um transportador de PAF, né, então talvez, né, aí apenas uma hipótese, né, exista uma relação, né, entre esse inibidor, né, e, por exemplo, o bloqueio de PAF da secreção, né, de PAF pelas células inflamatórias, tá certo? Então, a gente tem as vias de produção, as enzimas responsáveis, a gente tem os mediadores e a gente tem os transportadores ABC. E assim como a gente tem os transportadores ABC, a gente também tem, né, na célula que vai receber essa molécula como alvo, né, esse hormônio lipídico aí, né, como alvo, a gente tem os receptores, que são receptores de uma família de receptores acoplados à proteína G, né? Então, existem diferentes receptores, um receptor para cada eicosanoide, né? E que vão ser responsáveis por reconhecer os eicosanoides e deflagrar uma resposta, né, na célula-alvo, tá? Então, a célula-alvo ela pode ou não ter na superfície esses receptores. E a gente já viu, né, em algumas infecções por protozoários patogênicos que esses receptores exercem um papel importante, né? Então, a Natália que está aí assistindo, a gente viu a participação, por exemplo, do BLT, né, no reconhecimento de leucotrieno B4 neutrófilos, né, durante a infecção com Leishmania amazonensis, tá? E no nosso caso aqui, nosso interesse, a gente viu que a Leishmania infanta era capaz de produzir prostaglandina F2-alfa. Então, para essa prostaglandina F2-alfa do parasito ter efeito, a minha célula hospedeira tinha que estar expressando prostaglandina, o receptor de prostaglandina F, que é o receptor FC, tá? Então, mais adiante eu vou mostrar, né, para não passar os slides aqui, né, esse receptor parece ser importante na infecção, por exemplo, por Leishmania infanta, né? Só lembrando aqui, né, os diferentes prostaglandinas atuam em diferentes estágios da inflamação, as diferentes mediadores lipídicos atuam em diferentes estágios do processo inflamatório, né? Então, na exudação, a gente tem a participação da prostaglandina E2, né? E no recrutamento de neutrófilos, a gente tem a participação do leucotrieno B4, né? Quando esses neutrófilos morrem e são fagocitados, a gente vai ter, então, a produção de lipoxinas que podem ativar o processo de resolução da inflamação, tá? E essa ativação do processo de resolução, ela coincide com a chegada de monócitos pró-resolução, né, e células pró-resolução, que vão, então, produzir resolvinos, né, protectinas, vão ter aí um perfil, né, pró-resolução. Então, a gente sabe hoje em dia que a resolução da inflamação não é algo que acontece espontaneamente, né, mas é algo que é programado, então, e programado por mediadores lipídicos, né? Voltando aqui à interação, né, e papel, na realidade,
dos ecosanoides e mediadores lipídicos produzidos por protozoários patogênicos, né, a gente tem aqui o exemplo, a infecção por T. brucei, por Trypanosoma brucei, né, em que a prostaglandina D2, né, em que a prostaglandina D2 e a série derivada da prostaglandina D2 induz um processo de morte celular por apoptose, né, nesses protozoários. Então, na infecção por T. brucei, se a gente mede no sangue, né, no plasma sanguíneo dos indivíduos infectados por T. brucei, a gente vai ver que existe uma oscilação nos níveis de prostaglandina D2, né? Então, coincide exatamente um pico de prostaglandina D2 com a redução da parasitemia, né? Então, esse fenômeno aqui foi chamado de altruísmo, né? De altruísmo celular ali, porque eu teria, então, a morte dos parasitas quando há um aumento, né, nos níveis de PGD2. Então, isso foi demonstrado porque se eu dou ácido araquidônico, né, o Trypanosoma brucei, ele tem uma prostaglandina sintase, então ele sintetiza a prostaglandina D2, e a prostaglandina D2 é tóxica para o Trypanosoma brucei. Tá? Então, ele morre, né, e essa morte envolvendo estresse oxidativo, né, e tem características, então, de uma apoptose. Tá? Então, existe uma relação aí entre as prostaglandinas, entre os mediadores lipídicos produzidos pelo protozoário e a sintomatologia, né? E a fisiopatologia, na realidade, que essas infecções desencadeiam. Tá? O que a gente sabe no caso de leishmaniose, né? Que é o tema que eu trabalho mais fortemente. Tá? A gente sabe que a Leishmania donovani, né, ela também tem essa endoperoxidase H, que faz essa conversão, né, de ácido araquidônico a prostaglandinas, tá? Então, ela é capaz de produzir prostaglandina F2-alfa, prostaglandina E2, prostaglandina D2, tá? Só lembrando que esses ensaios aqui, eles foram feitos utilizando ELISA, né? E existe aquela controvérsia, será que o perfil, né, de produção de ecosanoides, quando eu faço uma medição por ELISA, é o mesmo de quando eu uso espectrometria de massa? Eu não estou voltando a essas técnicas que elas foram trabalhadas anteriormente nas 2 últimas aulas, então acho que não faz sentido, tá? Voltar a como funciona a espectrometria de massa. Tá? Então, Leishmania donovani é capaz de produzir, por exemplo, D2, E2, F2-alfa, tá? Então, foi o que a gente foi ver. A gente foi olhar, sempre estudou na realidade, como é que era o perfil no laboratório, né? Como é que era o perfil, então, dos mediadores lipídicos que eram produzidos pelo parasita. E a gente foi estudar isso no calazar, na leishmaniose visceral, tá? Então, a gente viu aqui no tempo zero, né, uma série de, não só de mediadores lipídicos, mas também de citocinas, tá? Então, o indivíduo lá doente, né, com a doença na sua fase crônica já, que no caso da leishmaniose visceral você tem uma fase crônica da doença, que é a fase mais grave da doença, né? Então aqui a gente tinha a produção em amarelo aqui é a alta intensidade, né? É a alta quantidade. Então a gente tinha resolvina D1, a gente tinha leucotrieno B4, prostaglandina F2-alfa e quase nada de PGE2. Então o PGE2 aqui ele funciona controlando a resposta, né, inflamatória, tá? E à medida que o tratamento era feito, então a gente foi vendo que existia uma redução, né? E aqui eu estou destacando a prostaglandina F2-alfa, né? Então, à medida que a gente faz um tratamento antiparasitário, né, as citocinas, né, inflamatórias, né, IL-6, IL-8 e L1-beta, elas reduzem, tá certo? E junto com elas reduz também a prostaglandina F2-alfa, tá certo? Então, será que essa prostaglandina aqui, ela tinha importância, né, para a infecção por leishmania? Parece que sim. Então, a gente foi avaliar quem? O receptor da prostaglandina F2-alfa, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de micrografia eletrônica, né, agora aqui utilizando a técnica de ImmunoGold, né, que é uma imunocitoquímica para microscopia eletrônica, tá?
Então, a gente fez a infecção, só que ao invés de incluir, fazer um processamento convencional para microscopia eletrônica, a gente incluiu uma resina hidrofílica, que permite, então, fazer a marcação de proteínas, não é, com anticorpos conjugados com ouro coloidal. Tá? Então, aqui a gente tem a célula infectada, que seria o núcleo, aqui a gente tem os parasitas, né? O vacúolo dessa infecção por leishmania, no caso aqui, que é a Leishmania infantum, né? Ele é bem próximo do parasita, né? E o que a gente foi ver, então, era a dispersão desses pontinhos pretos aqui. O que são esses pontinhos pretos? É o meu anticorpo conjugado com ouro coloidal. Então, ele não estava disperso aqui no citosol, né? Ele estava, na realidade, localizado, né, entre a membrana do vacúolo parasitófilo, né, e o parasita, sinalizando que esses receptores estavam sendo recrutados, né, para a superfície, então, do vacúolo. Né? Então, a nossa hipótese com isso era de que o receptor, né, ele estava sendo ativado, provavelmente pelo parasita, né, capaz de produzir prostaglandina F2-alfa, né, e seria importante para a infecção. Bem, se isso é verdade, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um antagonista desse receptor, e foi o que a gente fez. A gente pré-tratou as células com uma droga que se ligava ao receptor e impedia que ele fosse ativado, um antagonista. Né? E a gente viu um efeito, então, dose dependente, né, dessa inibição. Né? Então, com isso, a gente pode chegar a uma conclusão de que, né, para a infecção com leishmania, né, a prostaglandina F2-alfa, né, ela é importante, tá certo? E foi isso que deu origem, então, a esse trabalho, né, que foi um produto aí de alguns anos, né, de pós-graduação que vocês estão fazendo, né? Então, aqui, a produção de prostaglandina F2-alfa em corpúsculos lipídicos da leishmania, né, era um fator de virulência, né, do parasita. Então, o parasita ele é capaz de produzir no corpúsculo prostaglandina F2-alfa, né? Essa prostaglandina F2-alfa provavelmente ela é secretada. Então, eu tenho um recrutamento do receptor para a superfície aqui do vacúolo parasitóforo, né? E que deve, então, deflagrar uma via de sinalização, né? E que impede, na realidade, que o parasita ele seja, então, destruído, tá? Além disso, a gente explorou, mas muito pouco, né? A hipótese de que o ácido araquidônico, né, estaria sendo utilizado não pela célula hospedeira, mas pelo protozoário. Né? E a gente fez uma série de outras abordagens para isso, mas que não foram publicadas ainda. Tá? Então, se é importante para a infecção, né, será que existe uma diferença assim, entre espécies diferentes de leishmania? Quando a gente fala de leishmaniose, a gente está falando, na realidade, de uma doença que tem um espectro clínico amplo. Né? A gente tem uma doença que pode ser uma lesão tegumentar, né, localizada, ou a gente pode ter, por exemplo, uma doença que visceraliza, né, e que causa uma série de sintomas e culmina com o óbito, que é a leishmaniose visceral. Tá certo? Então, será que existiria uma diferença, né, entre a quantidade de corpúsculos entre parasitas do gênero Leishmania, mas de espécies diferentes e que causam formas clínicas diferentes? Então, a forma clínica na leishmaniose está intimamente relacionada com a espécie, com o agente etiológico, né? Com a espécie do parasita que está infectando. Então, a gente tem, no caso aqui no Brasil, né, como principal agente aqui da leishmaniose mucosa, né, tegumentar, a forma clínica mucosa, né, a gente tem a Leishmania brasiliensis. Tá? A forma localizada, a gente tem a Leishmania amazonense e a Leishmania brasiliensis, uma doença aqui limitada, né? Tá? E a gente tem a leishmaniose difusa, uma forma muito rara, né? A Leishmania amazonensis, né? Causando lá essa forma difusa. Né? Tem outras formas também que não estão aqui, né? Dentro do espectro tegumentar. E a gente tem aqui a forma visceral, que no Brasil é causada pela Leishmania infantum. Né? Essas formas elas têm perfis de citocinas diferentes também. Né? E no caso da leishmaniose visceral, a gente viu tem um aumento, né? Uma tempestade de citocinas ali na fase crônica da doença que leva o indivíduo, então,
ao óbito, né, com uma característica muito semelhante à sepse, tá? Então, a gente tem espécies diferentes causando formas clínicas diferentes, tá? Então, o que foi que a gente fez? Foi investigar como é que era o perfil, né, de formação de corpúsculos lipídicos desses diferentes parasitas. Para isso, a gente utilizou formas logarítmicas estacionárias. Na forma logarítmica, a gente tem os parasitas na forma procíclica, não infectiva, né? E a gente tem a fase estacionária, que é onde a gente tem um enriquecimento de formas metacíclicas, que são as formas infectivas. E a gente foi comparar, então, a quantidade de corpúsculos lipídicos entre essas formas. A gente viu que Leishmania amazonensis, né, tem pouquíssimo corpúsculo lipídico. Leishmania brasiliensis tem uma quantidade grande de corpúsculos lipídicos, principalmente na fase estacionária da cultura axênica, né? E que Leishmania infanto, como a gente tinha visto antes, tinha uma quantidade maior, né, de corpúsculos lipídicos também na fase estacionária. Tá. Será que a gente consegue começar a estudar, então, esses corpúsculos lipídicos de uma forma mais adequada, né, em parasitas? Será que a gente consegue modular esses corpúsculos lipídicos? Para entender o funcionamento, é necessário a gente tentar manipular, né, uma variável. No caso, a nossa variável aqui é a quantidade de corpúsculos lipídicos, tá? Então, a gente viu que ácidos graxos, né, como o ácido araquidônico, eram capazes de induzir a formação de corpúsculo lipídico em Leishmania infanto, mas também em Leishmania brasiliensis, mas não em Leishmania amazonensis, que eu não mostrei aqui o dado, tá? E outros ácidos graxos, como EPA, DHA, também tinham a capacidade de induzir a formação de corpúsculo lipídico de uma forma dose-dependente, né? Então, ótimo, a gente consegue modular a formação de corpúsculo lipídico, né? E quais seriam, então, os produtos do metabolismo, né, desses ácidos graxos poliinsaturados, né? A gente sabe que o ácido araquidônico ele é metabolizado a diferentes eicosanoides, né? Existem vários eicosanoides descritos, né? Mas para protozoários patogênicos, né? E aqui eu friso que é basicamente em Trypanosoma e Leishmania, né? A gente tem alguns eicosanoides que já foram descritos. Então, a gente tem PGH2, PGF2, alfa, PGD2, PGE2, tromboxano B2, né? 12-HIT e 15-HIT, né? Derivados de ácido araquidônico. Esses mediadores eles foram descritos em algumas espécies de Leishmania e principalmente em Trypanosoma cruzi, e muito recentemente, nos últimos 3 anos, tá certo? Além disso, já foram identificadas algumas enzimas, mas muito poucas enzimas relacionadas com o metabolismo de eicosanoide e com o reconhecimento, a gente tem apenas uma proteína. Então, a gente sabe que Trypanosoma tem um receptor de tromboxano. Só isso que a gente sabe, né? Como é que esses mediadores eles atuam, né, sobre os protozoários? É uma pergunta que está por ser respondida, na realidade, né? Quem tiver interesse, tá certo? Aqui tem um nicho interessante de pesquisa, tá? A gente tem também aqui, ó, participando do processo de síntese, a gente tem apenas a ciclooxigenase 2, né, que foi recentemente descrita como aquela proteína que a gente vinha descrevendo antes, como GP63, que é uma glicoproteína de membrana. Então, recentemente foi descrito que essa GP63 ela tem uma atividade, né, de ciclooxigenase, ou seja, ela produz PGH2, né? Isso foi descrito recentemente, tá? Então, a gente não conhece muito sobre o metabolismo de eicosanoides, dos protozoários, a gente não sabe como eles estão manipulando, subvertendo a nossa resposta inflamatória por meio da produção dos seus eicosanoides, né? E a gente não sabe qual é o efeito desses eicosanoides para esses patógenos, tá? Então, EPA já foi descrito, né? Que esses parasitas eles têm EPA, né? Que é o ácido eicosapentanoico, né? E foram descritos alguns, né, mediadores derivados de EPA, né? Então, 18-RREP, né? E 5, e a gente tem a resolvina E2 também, né, descrito em Trypanosoma, tá? E para DHA,
a gente sabe que tem a resolvina D1 e D5, mas é um dado controverso, e eu vou dizer por quê. Porque a gente também fez a lipidômica, né? Só que a gente fez a lipidômica de leishmania e não de tripanossoma. Tá? E a gente não conseguiu encontrar esses mediadores que são derivados da série da DHA. Né? Por que é importante fazer a lipidômica de protozoários? Para saber, ter uma ideia de quais são as enzimas, né, que esses protozoários podem ter. Né? E sabendo quais são as enzimas, a gente pode desenhar drogas, né, que sejam específicas, né, para esses protozoários, né, entendendo qual é a participação desses mediadores lipídicos na resposta ou no processo de interação entre esses protozoários e a célula hospedeira. Tá? Então, aqui a gente tem, para a Leishmania infanta, eu trouxe só Leishmania infanta, mas a gente fez outras espécies de Leishmania também. Quando a gente dá o ácido araquidônico, né, apenas o ácido araquidônico, mas não os outros estímulos, em amarelo é quando a gente tem a produção. Né? Então, quando a gente dá o ácido araquidônico, né, obviamente a gente vai ter ácido araquidônico intracelular e extracelular, tá certo? Mas o que a gente vê aqui por espectrometria de massa, que tem uma produção de prostaglandina F2-alfa, isso aqui é num tempo curto, de 1 hora, certo? Então, as células não ficaram produzindo, foi para ver a resposta imediata. Né? E a gente tem a produção, então, de PGE2, intra e extracelular, a produção de PGD, né, intracelular aqui, não tinha sido secretado ainda. Interessante que surge lipoxina A4, então se tem lipoxina A4, provavelmente tem alguma enzima, né, análoga, ou homóloga, né, não sei, mas análoga seria mais adequado de dizer, né, relacionado com a produção, né, e relacionado com a produção dos hits também, né, que são produzidos por lipoxigenases. Né? Então, a gente viu a produção, principalmente aqui, de hits, né, que ainda não tem um papel definido, né, na infecção por leishmania. Tá? Então, esse dado de lipidômica, né, ele foi feito em parceria lá com o Carlos Sorge, no Sequil, que ele fez propaganda ontem, estou fazendo hoje de novo. Né? Então, a gente tem aqui, então, um caminho, um percurso a traçar. Tá? Os hits, né, alguns deles são produzidos pelo CYP450, né, que é uma enzima que já foi descrita em leishmania, tá certo? Em protozoários. Tá? Então, a gente agora está partindo para um outro caminho, que é um caminho futuro e presente, a Yasmin está assistindo aí, né, que é estudante de doutorado da Val, que eu oriento, né, e a gente tem minerado, então, buscado, né, essas enzimas que já foram descritas, envolvidas no metabolismo, né, de eicosanoides, em leishmania. Em qual espécie? Todas as espécies. Tá? Então, a gente tem aí espécies que estão relacionadas com a visceralização, espécies que são dermotrópicas, espécies que são mucotrópicas, né? Que tem um tropismo para esses sítios. Então, o que a gente quer ver nesse momento é como que é a proteína, né? Elas têm esse gene, né? Como é que são os produtos desse gene, essas proteínas, né? Existem diferenças, existem mutações, né? Existem diferenças morfológicas, então a gente tem trabalhado um pouco com a bioinformática, né? Para minerar esses genes, encontrar esses genes na realidade, ver a proteína e tentar fazer uma modelagem por bioinformática dessas proteínas. Tá certo? Então, aqui, o que a gente faz? A gente normalmente pega uma sequência de referência, a gente começou com a GP63, que é uma proteína que já tem uma cristalografia dela, um modelo tridimensional da proteína, né? A gente pegou essa sequência de referência, foi buscar o gene no genoma completo dessas espécies de leishmania, né? Em seguida, a gente fez um alinhamento e a gente fez uma análise filogenética, né? Como é que será que esse gene se relaciona? Será que ele aparece da mesma forma nas espécies que são mucotrópicas? Né? Será que elas são semelhantes? Será que são semelhantes com as espécies que são dermotrópicas? Será que são semelhantes entre as espécies que são viscerotrópicas? Né? Então, a gente fez a modelagem dessas proteínas, né? E aí, a partir daí, a gente vai seguir para estudos diversos. Tá? Então, aqui é só o trabalho mostrando que a GP63 de leishmania mexicana, né? Ela
é responsável por uma atividade de ciclooxigenase nesse parasita. É interessante porque no nosso laboratório, se eu não me engano, a Jaqueline, né, ela tinha utilizado o anticorpo para ciclooxigenase 2 humana e sempre marcava lá no vacúolo parasitófilo, ela não entendia por quê, e parece que era por isso, né, porque devia estar marcando, é o que esse trabalho mostra, né, um epítopo estrutural, provavelmente, né, conservado, entre protozoário e o ser humano, né, então marca o parasito, né, e foi desse ponto de partida que esse trabalho saiu, né, para produzir, para identificar, então, essa proteína, né, como a GP63, tá? Exercendo a atividade de ciclooxigenase. É um trabalho recente de 2018. Então, o que a gente fez? A gente foi procurar em outras espécies de Leishmania esse gene da GP63. A gente descobriu que existem vários genes anotados como leishmaniolizina e que são totalmente diferentes, às vezes não apresentam nenhuma homologia, né? Então existe um problema aí na anotação do que se chama de GP63, né? Mas, né, essa sequência de referência que tem a estrutura tridimensional depositada, a gente viu que existem homólogos, né, nas outras espécies de Leishmania, e quando a gente faz uma sobreposição, a gente vê que os domínios são conservados e o sítio ativo também ele é parcialmente conservado, apresenta algumas pequenas alterações, né? É um trabalho que está em andamento. Quando a gente faz uma análise filogenética, a gente vê que, de fato, né, se a gente compara a GP63 entre as espécies que são mucotrópicas são semelhantes, as espécies que são dermotrópicas têm a proteína mais semelhante, né? Ou seja, são mais próximos, parecem, do ponto de vista filogenético, né? E quando a gente compara as espécies viscerotrópicas, aqui é novo e velho, velho mundo, as duas, obviamente. Aqui tem velho e novo mundo, tá? Mas a gente vê aqui que elas também são semelhantes entre si. Então, foi o que a gente fez? A gente fez uma ELISA contra a GP63, comparando as formas logarítmica e estacionária, e a gente viu que existia, por exemplo, aqui na fase log, né, de Leishmania infanto, uma grande quantidade de GP63, isso é até contraditório com o que a gente acha na literatura para GP63, né, que é uma proteína mais associada com formas metacíclicas, né, mas a gente tem aqui uma quantidade maior em Leishmania brasiliensis e maior ainda em Leishmania infanto, tá certo? Então, além de comparar, na realidade, os mediadores lipídicos por lipidômica, a gente pode começar a comparar, então, né, as proteínas responsáveis, né, pela síntese desses mediadores lipídicos, né, que é uma perspectiva um pouco diferente, né, não exige, na realidade, a espectrometria de massa, né, mas que dá resultados interessantes como esse daqui. Tá certo? Então, para não me alongar mais do que eu já me alonguei, né? Acho que já vai mais de 1 hora de apresentação, né? Só falar aqui dos alunos, né, de iniciação científica que estiveram envolvidos, né, nesses projetos, né? A gente tem aqui a Iana, a Denise nossa, que gafe eu vou cometer aqui agora, meu Deus. Né, o Alexandre, né, que estiveram lá desde o início, parece que tem muito tempo que eles se afastaram, mas não, hoje eles estão elas duas estão na residência, ela está na Unifesp e a Denise, se não me engano, está em Salvador, o Alexandre voltou, está atuando como médico aqui no combate à Covid, né, e os estudantes aqui, né, Victor, que defendeu ontem a monografia dele, né, com parte dos dados que eu mostrei, a Munara, que vai defender no próximo semestre, e a Rayane, né, também, que trabalha com Leishmania amazonense, tem encontrado resultados muito interessantes, tá? E aí a Yasmin Munara, que eu não botei uma foto dela aqui, eu não tenho uma foto com ela, né, tá? Mas que foi quem está desenvolvendo essa parte de bioinformática, né, muito interessante, muito empenhada, muito dedicada, né, que a Valéria, o Jonilson, a Milena, que esteve conosco aí há uns anos atrás, que trabalhou avaliando corpúsculos lipídicos, só que relacionados com a produção de LPG, né? Não podia deixar de agradecer, obviamente, a Patrícia Bosa e o Carlos Sorge, né? Que mais recentemente aí tem contribuído com a parte de lipidômica. É isso. Venham conhecer Barreiras, uma cidade linda. Perguntas? Muito obrigada, Theo. Maravilhosa aula. Arrasou. Aí.
Oi, Jaime. Top. Perguntas, gente. A galera tá tímida hoje. É isso mesmo? Então, vou começar com uma, pode ser? Enquanto a galera vai se animando aí. Lembrando que a gente quer interação, ligar a câmera para a gente conversar. Mas, Theo, quando você mostrou o recrutamento do receptor para o vacúolo parasitóforo, esse recrutamento é ativamente feito induzido, né, pela leishmania, pela infecção, ou vocês chegaram a fazer alguma coisa com partícula inerte, alguma coisa assim para ver? Não, a gente não fez com partícula inerte, né? Ali já foi no último minuto, digamos assim, no apagar das luzes. Mas seria interessante fazer, né? O que a gente fez foi com focal, que eu não mostrei ali, né? Então a gente vê que o receptor está disperso no citosol, né? Em pequenas vesículas, né? Provavelmente. E quando há infecção, em 1 hora a gente vê acender, né? Ali próximo ao parasita, né? Então, você tem um remodelamento da célula e aí você vê, na realidade, esse receptor sendo recrutado, entendeu? Mas seria interessante fazer, por exemplo, né, inibições, por exemplo, de citoesqueleto, né, não sei, de repente, para ver se você tem ou não recrutamento, de fato, né, desse receptor. Muito bom. Vamos ver o que está aqui no chat. Muitos elogios, muitos elogios. Isabela está levantando a mão ali. Vamos começar então com Isabela. Deixa Liga eu encerrar a aí. apresentação aqui. Ótimo. Aí depois a Elaine está aqui com a pergunta também, tá? Eu vou encerrar a Olá, apresentação para boa facilitar tarde. aqui. Boa tarde. Deixa eu abrir minha câmera. Oi. Professor, muito obrigada pela aula. Perfeita. Eu estou aqui tentando organizar toda a informação desses 3, 4 dias já, né? Eu acho que eu estou bugando. Então, minha pergunta talvez seja leiga também sobre a questão do recrutamento. É que eu penso muito sobre... eu tento me colocar na cabeça do parasita. Eu sou muito fã dos protozoários. Eu acho eles muito inteligentes, assim como outros patógenos, né? Claro. Mas por que ele queria? Por que ele pode querer recrutar? O senhor falou, eu acho que minha internet até caiu na hora, eu fiquei chateada por não ter ouvido. Talvez o senhor tenha falado mais ou menos por que ele recrutaria. O senhor chegou a falar que a célula realmente precisa do lipídio, né? Então ele vai recrutando, e esse aumento de lipídios na célula talvez seria por um feedback positivo e talvez traria danos pelo excesso de lipídios à célula. Não sei se eu estou pensando... Existe uma toxicidade por conta de excesso de lipídios, né? Do ponto de vista do protozoário, o mecanismo de inibição dessa toxicidade é pela formação de corpúsculos, né? Então, isso acontece principalmente em plasmódio, né? Plasmódio, ele faz corpúsculo e ele acumula, por exemplo, hematina, né? E forma cristais de hemozoína, e esses cristais de hemozoína são acumulados em corpúsculo lipídico, tá? Então, esse é o mecanismo lá do plasmódio, né? A grande questão é que são vários protozoários, cada um vai ter um mecanismo de evasão diferente, tá? Quando eu falei agora do receptor da prostaglandina F, 2-alfa, né? Ali o parasita ele secreta, né, prostaglandina F, 2-alfa, tá? Então, a gente viu que ele é capaz de liberar. E aí a nossa pergunta era, né, na realidade tem um dado que eu mostrei, que não foi um dado que eu gerei, mas quando eu fui lá na Mary Wilson, ela tinha o transcriptoma da interação entre Leishmania infanto e célula humana. Então, eu olhei os genes que estavam super expressos, né, e aí overexpressos em relação ao controle, e o gene do receptor, né, da prostaglandina F, né, estava aumentado, e isso, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz.
né? Então, porque era algo que a gente vinha explorando, a gente tinha um anticorpo contra a proteína do parasita, então só faltava isso, né? Era ver, na realidade, qual era o impacto, né, dessa prostaglandina para a célula hospedeira. Né? Então, a gente fez duas coisas. A gente fez a marcação do receptor, então a gente viu que ele estava na membrana do vacúolo, né, no tempo curto, e a gente pré-tratou as células antes de infectar com o antagonista. Tá? Então, quando a gente pré-trata com o antagonista, né, se fosse algo ruim para a leishmania, se fosse um mecanismo de defesa da célula hospedeira, né, a infecção aumentaria, concorda? Né? Então, quando a gente pré-tratou e infectou, a infecção ela diminuiu, né? A viabilidade do parasita diminuiu. Né? Isso mostra, né, que esse mediador produzido pela célula, pelo parasita, né, estaria sendo responsável, então, por um mecanismo de evasão. Entendeu? Entendi, sim, professor. Muito obrigada. Nada. Bem, Isabela. Agora, a Elaine também colocou uma pergunta aqui no chat, mas a gente quer ver você, Elaine. Ai, minha câmera tá com problema, Nath. Ela não tô conseguindo ligar a imagem, mas vou perguntar aqui então, para vocês ouvirem minha linda voz. Eu achei muito interessante essa apresentação. E aí eu gostaria de saber o seguinte: você mostrou até um certo ponto, uma imagem da microscopia, onde eletrônica que tem a leishmania, a mitocôndria e a ponte que você disse, né? Eu gostaria de saber se você já tem algum dado, alguma evidência de que a leishmania ela possa estar usando esses lipídios produzidos pela célula para tentar ter uma outra forma assim, de sobreviver na célula. Olha, a leishmania ela induz recrutamento, tá, de corpúsculo lipídico. Isso não foi mostrado, talvez, de uma forma tão bem feita como em toxoplasma. Tá? E eu tenho, na realidade, fico em dúvida, né? Eu sempre falo isso com o Val, né? Eu fico em dúvida se é um dado real ou não, né? Porque se você olha com um aumento menor em microscopia confocal, qualquer célula infectada com um protozoário vai parecer uma célula que está induzindo formação de corpúsculo, porque você não consegue distinguir, né, o corpúsculo de quem que está ali ascendendo, né? Tá. Mas, assim, aquela imagem que eu mostro, né, do corpúsculo, da mitocôndria e do retículo, né, ali eu estou mostrando o quê? Um mecanismo que parece ser um mecanismo geral de células eucarióticas. Então, o corpúsculo ali servindo como ponte, né, para o trânsito de lipídios, de um lugar onde eu tenho produção de lipídios, né, para um lugar onde eu tenho degradação desses lipídios, ou de troca, né, de metabólitos que estão relacionados com a síntese de lipídio. Né? A mitocôndria também vai produzir, fazer parte do metabolismo de síntese, né, de ácidos graxos, não só degradação. Tá? Então, é isso que a gente está mostrando ali. Né? Então, eu posso ter isso na célula hospedeira, posso ter isso no protozoário. Né? Agora, se eu tenho isso na interação, né? Digamos assim, se o parasita está inibindo, por exemplo, o uso dos lipídios, né, na beta-oxidação, né, e desviando, né, o uso desses lipídios para o vacúolo parasitóforo, essa aí é uma questão que eu acredito que não foi abordado, né, mesmo porque esse direcionamento de ácidos graxos para a mitocôndria é um evento, né, digamos assim, um fenômeno que foi demonstrado recentemente, aquele trabalho lá de 2015, tá? Então, em que é mostrado, por exemplo, que você dá um lipídio, um ácido graxo marcado, né? E quando ele é degradado, ele gera uma outra cor, né? Foi assim que foi demonstrado. Então, você trata a célula com esse ácido graxo, ele é verdinho, e à medida que ele vai sendo degradado na mitocôndria, ele vai mudando para laranja, e aí você marca a mitocôndria, e aí você consegue ver. Eu acredito que a leishmania seja um bom modelo para demonstrar isso. Tá? Mas precisa de ferramentas que eu não tenho aqui na UFOB nesse momento, né? Espero ter algum dia, né, se o governo deixar. Pode dizer governo aqui? Fora Bolsonaro? Pode? Foi mal, falei sem querer, tá bom?
É muito interessante essa parte. Eu até já vi em alguns artigos que mostram a diferença da utilização de aminoácidos entre a forma promastigota e a forma mastigota. Aí eu fico muito encantada com essa parte, assim, muito, muito interessante. Mas deve ter uma diferença, assim, de perfil lipídico, né? A gente não viu diferença de quantidade de corpúsculo quando a gente contou em amastigota e formas metacíclicas. Ambas tinham a maior quantidade de corpúsculos e, coincidentemente, são as formas que estão relacionadas com a doença. Uma na transmissão, que é a metacíclica, e a outra na manutenção da doença, né? Que é a forma amastigota. Theo, Oi. muito bem, parabéns. Eu sei que você concentrou a sua apresentação nos corpúsculos, mas pensei que você fosse trazer um pouquinho também, talvez seja importante para os meninos saberem dos dados de leishmaniose visceral, não é? Dos lipídios lá, que eles sempre estão perguntando, hospedeiros e outros. Sim, eu trouxe só um heatmap, né, que é do trabalho, né? Mas o dado que eu acho mais interessante, assim, que infelizmente a gente não explorou muito bem, né, é o dado de redução de prostaglandina E2, né, no caso grave, né, ou próximo ao óbito ou mesmo ao óbito. Quando tem um indivíduo chega a óbito, né, antes de chegar ao óbito, que a gente consegue coletar, né? Então, o que a gente observa é que tem uma redução drástica, né, na quantidade de prostaglandina E2, né, e também na quantidade de TGF-beta, né? Ontem o Carlos mencionou um pouco que citocinas podem modular ecosanoides e ecosanoides podem modular citocinas, né? E esse dado é um dado muito interessante, né, que a gente consegue inclusive reproduzir em hamster. Esse é o projeto da Yasmin, né? Quando você infecta, né, um hamster e você acompanha temporalmente, né, o que acontece é que ele vai gradativamente perdendo lipídio de uma forma geral, circulante, tá? Uma das características da leishmaniose visceral é a caquexia, inclusive, e isso também é reproduzido no modelo experimental. E quando você dosa circulante, você vai tendo cada vez menos prostaglandina E2. Né? Então, 15, 30, 45 dias, né? A gente vai tendo uma redução de prostaglandina E2. Né? E quando você trata, recupera os níveis de prostaglandina E2, indicando que, de fato, né, é um mediador que estaria regulando. Isso é verdade não só para a leishmaniose visceral, como também é verdade para a malária, né? Que foi onde a gente primeiro observou isso. Né? A gente observou isso totalmente, não vou dizer que foi ao acaso, né? Porque a gente já estava estudando resposta inflamatória, a gente tinha uma hipótese e fomos ver como é que era. A gente se surpreendeu que era um mediador que estava reduzido e reduzia junto com o TGF-beta. E a gente foi ver se essa relação era uma relação causal, né? Se existia uma relação mesmo. Né? E aí o que a gente fez, inclusive, foi explorar uma das vias que está relacionada com a oxidação de moléculas de uma forma geral. Então, a gente viu que um gene, na realidade, relacionado com o processo de detoxificação, quando a gente silenciava ele, a gente revertia. Né? Então, é um mecanismo regulado. Né? Então, essa redução, né, ela tem a ver com estresse oxidativo, mas aí seria uma outra palestra. Por isso que eu suprimi, né? A ideia era mesmo abordar o papel do agente infeccioso, né? Algumas pessoas perguntam assim, você está trabalhando, você não é patologista, você está trabalhando com protozoário, né? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É quem causa a doença, né? Então a gente tem que entender ele também. Respondi, Val? Sim, importante compartilhar, mas eu sei que a sua paixão foi ali nos corpúsculos lipídicos. Você mostrou bem pequenininho a capa, não é? De que chamou realmente a atenção, foi uma contribuição original para a literatura e por isso foi importante.
E fica aí a dica para os alunos, né, que observem as suas células, as suas culturas, às vezes esses aspectos que no início parecia um artefato, não é? De repente, aprofundando, a gente achou, então, essa descoberta original que foi importante, é muito citado esse trabalho. E bom saber, o Theo ainda tem muitas perguntas a partir dessa observação original que se desmembraram, ele contou aí um pouquinho para a gente, não é? Para onde vai, então, agora, Theo? Então, a gente tem esses dados, né, que a gente vai publicar em breve, né, que é uma comparação entre os parasitas que causam formas clínicas diferentes, né? Então, a gente viu que modula os ácidos graxos poliinsaturados modulam de forma diferente a formação de corpúsculo. A gente viu também o perfil de lipídios que são produzidos, né? Agora, com Yasmin, a gente está vendo, por bioinformática, a diferença, identificando os genes, né? E vendo diferenças da estrutura das proteínas que possam estar relacionadas com uma diferença na produção de eicosanoides, né? E também, futuramente, a gente pode, a partir da identificação desses genes em leishmania, avaliar a expressão gênica, né, de diferentes genes relacionados com o metabolismo lipídico, né? Ninguém nunca explorou também os transportadores ABC de lipídios, né, em leishmania, é uma outra oportunidade de trabalho. Os receptores de eicosanoides, quais são nos protozoários, o que eles fazem, onde ficam, né? É uma outra possibilidade. Então, existem múltiplas possibilidades, né? O desenho em sílico de drogas, né? O silenciamento desses genes e ver como esses genes podem atuar na interação parasita-hospedeiro, né? É uma linha de pesquisa. Inclusive, nessa linha aí de drogas, mais na frente a gente pode colaborar, que é uma ideia bastante... Estou com algumas drogas que eu venho testando em modelos de inflamação e estou com uma ideia assim bem audaciosa da gente começar a testar essas drogas mais direcionadas para o metabolismo lipídico mesmo. Sim. E aí já vou convocando Valéria também, Natália, porque essa galera boa aí eu quero estar junto. Você. Já a gente fez algumas coisas, porque nem tudo muita coisa diferente, né? A gente tentou tratar com ionóforo de cálcio, né, os parasitas, e ver se fazia com que eles secretassem, né, eicosanoides. Não funciona para leishmania. Né? Os inibidores não esteroidais também, eles não inibem a síntese de eicosanoides pelos parasitas, né? Então, as enzimas são diferentes, né? Então, a possibilidade de você fazer um inibidor seletivo, né, e é grande, né? Então, estamos aí para a interação. Certo? E os alunos, gente? Eu queria também galera, Eu fazer disse que uma alguém pergunta, isso. mas Alan tinha levantado a perdão. mão. Ô, professor, boa tarde, obrigado pela aula. Porque eu estou com vergonha, porque minha pergunta é um pouco deficiência em parasitologia, talvez. E como é que esses protozoários intracelulares, ou especificamente o leishmania, né, conseguem fazer essa comunicação, mesmo estando dentro de um vacúolo parasitário, e um vacúolo cheio de espécie reativa e oxigênio, que teoricamente ia estar degradando qualquer lipídio que tentasse sair dali, né? E não sei como é que eles conseguem, mas essa é a minha dúvida. Os parasitas, eles têm vários mecanismos de evasão, né? Alguns deles vão inibir fusão de vesículas, então impedem, por exemplo, a acidificação, né? São mecanismos diversos que cada parasita desenvolveu, né? E os parasitas também, eles produzem proteínas capazes de fazer a importação, inclusive, de outras moléculas que são importantes, né? A gente tem aí receptor de transferrina, a Valéria é especialista nisso, né? Eu mostrei ali a clamídia não é um parasita, né? Ela vai produzir a LDA3, né? Que vai promover a fusão, né? No caso do toxoplasma, ele vai ter uma enzima que é a DGAT, né? E a TGACAT2 também, que vai ser para recrutar colesterol, né? Então, cada parasita ele vai ter um mecanismo.
Alguns desses mecanismos são compartilhados, né? Eu acho que esse aqui é o grande problema, né? Que a gente tem uma dispersão muito grande, né? Então, você fala de mediadores lipídicos, aí o que é que você vai ver? Uma concentração dos trabalhos entre panossomatídeos. Você fala de colesterol, aí o que é que você vai ver? Você vai ver uma concentração de trabalhos em toxoplasma, entendeu? Às vezes, essa concentração é porque você não tem proteínas homólogas, você não tem a mesma enzima em outros protozoários, né? Então, no caso do TGA-CAT2, né, você tem a CAT e a DGAT, você tem ela entre panossoma, que estão relacionados com recrutamento de colesterol, mas não tem em plasmódio, o gene em plasmódio, né? Então, são necessários trabalhos como esse também que a gente está fazendo aí com a Yasmin, né, de genômica comparativa, né, para você começar a ver se mecanismos de outros protozoários são compartilhados, né, para tentar fazer, talvez, ou pensar em mecanismos semelhantes entre diferentes doenças, entendeu? Mas, e aí, no caso, eles fazem o transporte desses mediadores pela membrana do parasita, pela membrana do vácuo, depois pela membrana da célula, onde está o vácuo, por todas essas etapas? Se você estiver pensando na aquisição, por exemplo, de ácido araquidônico, o ácido araquidônico, se eu não me engano, ele passa facilmente pela membrana, né? Aí são os trabalhos da década de 80 do Peter Weller, né? Ele faz uns ensaios em que ele dá ácido araquidônico e rapidamente ele vê que o ácido araquidônico vai parar nos corpúsculos lipídicos, né? Então, o ácido araquidônico não seria um problema, né? Então, ele adquire o ácido araquidônico e aí o que ele faz com esse ácido araquidônico vai depender de quais enzimas ele tem para metabolizar, entendeu? No caso de ecosanoides, aí você precisa tanto de proteínas para fazer a importação, como também de proteínas para fazer a secreção, né? Que seriam os transportadores ABCs. Entendeu? Entendi. Mas aí passando realmente por todos esses níveis aí de barreira alfandegária, digamos assim. Sim. E transportador ABC em cada um deles. Né? Mas aí seria para molécula que já é a molécula inflamatória, né? Sim, isso, eu não trouxe aqui, mas alguns mecanismos de parasita passam por eliminar alguns lipídios bioativos, né? Então, leishmania e tripanossoma tem se eu não me engano, uma PAF-acetilhidrolase, né? Que vai degradar, né, PAF, e isso vai fazer com que o PAF, no caso aí, está atuando para eliminar o parasita, né? Ativa, né, mecanismos antiparasitários. Então, esses parasitas eles vão ter enzimas que degradam a molécula, né? E aí o que o parasita faz? Ele não precisa importar o PAF. Ele vai secretar a proteína e ela vai ter uma ação extracelular. Entendeu? E aí você degrada, por exemplo, o PAF e aí você não tem a ativação por PAF da célula. Entendeu? Obrigado, entendi. Né? Ele não precisa adquirir esse lipídio. Esse aí não precisa, não. Tá bom? Tudo bem, gente. Obrigada. Mais alguém? Eu vi que a Alan tinha levantado a mão assim, muito... Enfim, se alguém... Tudo bem, então acho que é isso, né, gente? Arrasou, Theo, excelente aula. Muito obrigada. Sempre bom ouvir Theo. Maravilhoso, como sempre. Querem falar mais alguma coisa? Eu queria só dar recadinho da nossa atividade final. Eu só queria agradecer a Val pelo convite, né, e a presença de todos, né, da interação, né. Eu tentei ser o mais didático possível, não sei se consegui, tá? Mas é isso. Obrigado aí a todos. Obrigada, Theo. Foi lindo, como sempre. Foi ótimo, Theo. Obrigado.
A gente que agradece. Depois, se você quiser dar uma olhada aí no chat, no bate-papo, você vai ver só os Adorei, elogios da excelente, galera. parabéns pela aula, muito interessante, tudo aqui. Eu vou mostrar aqui o card da próxima aula, que Henrique vai vir dar aula para a gente. Estou, assim, felicíssima. Sobre também a sinalização de mediadores lipídicos e o interesse principal dele, né, que é infecções cutâneas, né, de pele lá com estáfila. Então, nossa próxima... Temos aí o fim de semana para digerir isso tudo que a gente viu essa semana, né, que acho que foi realmente muito interessante. E queria dar um recadinho da nossa atividade para a próxima sexta-feira, para vocês já irem se preparando. A gente já conversou um pouquinho, né, ontem, mas o roteiro, então, do que enfim, a gente está propondo já está lá no campus virtual, está tudo no último dia, onde tem lá no campus virtual as datas dos nossos encontros e os temas. Lá no dia 21, no encontro do dia 21 da próxima sexta, tem um roteiro, e aí está lá tudo explicadinho, o que a gente está propondo e o que vocês devem alcançar daqui até lá. E aí, qualquer dúvida, vocês gritam, né? Basicamente. Basicamente. Certo. Então é isso, né? Sim, sim. Então Muito tá. obrigada a todos, boa tarde. Nos encontramos novamente na segunda-feira. Próxima semana.